Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro e dessa vez para desmistificar um pouco essa ideia de que para fazer yoga você precisa ter o corpo perfeito, você precisa ter flexibilidade, você precisa ter alongamento, você não pode ter nenhuma limitação. Como é que é isso? Se o yoga é justamente algo para poder facilitar o acesso de qualquer pessoa para a mobilidade, para a questão, trabalhar a questão do equilíbrio, da autoconfiança, da prontidão para a vida, da amorosidade. Como é que pode uma confusão tão grande nesse sentido? Então, é disso que eu quero tratar com você hoje. Quero agradecer muito a sua presença, você que já está comigo, você que está chegando por agora. A ideia é sempre trazermos um tema que provoque a reflexão e o autoconhecimento. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa ideia de que o yoga ele não é para idosos, o yoga não é para pessoas que têm deficiência física, não é para cadeirantes, o yoga não é para adolescentes. Então, como é possível a gente acreditar numa coisa dessas se essa prática é algo que já veio lá de 5.000 anos atrás, com pessoas, né, com população do Oriente, e que naquela época não tinham recursos nenhum. Vamos imaginar como que seria o mundo há 5.000 anos atrás, antes de Cristo, onde a natureza era tão cultuada, né? Quando a gente faz uma retrospectiva aqui na nossa região, né, no nosso país, na América Latina, de tantos tempos atrás, a gente vai chegar àqueles povos primitivos que moravam em florestas, que moravam em cavernas, né? Então que viviam em tribos, não é isso? E assim acredita-se também, a gente pode, por analogia, imaginar esse povo, esse povoado, essa civilização, se é que a gente pode considerar civilização, acho que não ainda, né? Porque a ideia era sobreviver. E a ideia era se manter vivo e poder se ligar às divindades, né? Então, uma relação muito grande com as coisas e com os poderes da natureza, o poder do sol, da lua, do trovão, da chuva. Então eram povos que se associavam a esses fenômenos, é, dirigindo a eles, né, ou dotando esses fenômenos de poderes divinos, de poderes sagrados, né? E como essas coisas expunham a risco esse povo, né? Colocavam em xeque o sentimento de medo, né? De amedrontamento pelas coisas que aconteciam, né? Nas águas e que aconteciam em relação às temperaturas, né, as reações que vinha do céu, do mar, os ventos. Então, eles entendiam que essas forças eram forças divinas e que, como a vida deles era temida
por conta dessas coisas que podiam chegar e destruir, de repente, civilizações. Então, a ideia desse povo era poder se harmonizar com a natureza, se harmonizar com a divindade e poder perceber formas de se purificar, né? Frente a, de repente, coisas que eles podiam fazer e que estava errado para esses deuses e que por isso eles poderiam ser castigados. O yoga foi aparecendo nesse contexto, onde algumas pessoas, né, que buscavam essa purificação e essa harmonização com o divino, buscava estados mentais ou buscava práticas, digamos assim, onde essa conexão fosse possível. E essas práticas elas se davam tanto do ponto de vista mental como físico, né? Então o corpo, em alguns momentos, para alguns povos, era utilizado para poder se treinar algumas travas, alguns movimentos, algumas introspecções que fizesse uma ligação superior. Outros povos não usavam o corpo, então já entravam numa linha que nós chamamos hoje, entendemos melhor quando a gente chama de uma linha meditativa. Então, e ali ficavam, né? E aqueles que usavam o corpo, muitas vezes, entre aspas, sacrificavam o corpo naquela ideia de jejuar, de poder se purificar, e iam fazendo treinamentos, digamos assim, né? Aplicações e práticas e percebendo que aquilo acontecia. Então, tudo isso começou de uma maneira muito grotesca e ao longo do tempo e pela constância, né, e outras, a mudança de geração nesses povos, né, então foi trazendo outros jeitos de fazer, foi agregando possibilidade. Vejam vocês que quando tudo isso vem aqui para o Ocidente e já numa era moderna, a pergunta que cabe fazer é assim: o que daquele original de fato se preserva, né? O que? Por isso que existem escrituras antigas que algumas linhas do yoga até hoje seguiam por elas e preservam, né, no seu cotidiano, na aplicação da sua prática, preservam muito essas escrituras, os escritos dessas escrituras. Então, procura não criar nada diferente, exceto os ajustes necessários para a nossa condição aqui no Ocidente. Alguns ajustes, né? A gente não senta no chão constantemente, né? A gente se apoia em cadeiras, então o clima, né? A gente tem a cultura, há diferenças que de repente, elas precisam ser olhadas também para nós percebermos o que é possível fazer hoje, né? Numa sociedade moderna que não dá para você ficar horas e horas e fazendo treinamentos ali mais assim rígidos, digamos assim, né? Então a gente faz coisas um pouco mais modestas, por mais que possa parecer para alguns, e talvez algumas linhas tratam isso de uma maneira a provocar sacrifícios. Quando a gente fala de Hatha Yoga e do yoga que eu trago aqui para vocês, não é um yoga de sacrifícios, é um yoga que preserva sim uma tradição, né? Preserva sim escritos
que vem para nós aí perpassando séculos e séculos, né? Como o Yoga Pradipika, por exemplo, e outras, né, escrituras. Então, preservam essas coisas. Isso significa dizer que não se cria muitas poses, não se cria artifícios, né? Nem muitas, nem nada, né? Na verdade, assim. A gente pega aquelas posturas, aqueles asanas que eram praticados desde então, que se tem conhecimento hoje de que eram praticados, e a gente junta com esse asana a importância da sensação sobre aquele movimento. Então, na verdade, o yoga, que é a união com algo superior, né, com uma totalidade superior, ela vai facilitar, né, ela vai promover. O que o yoga faz conosco, na verdade, é promover uma sensação de bem-estar, por conta dessa junção corpo, mente, espiritualidade. Então isso você pode fazer na cama, você pode fazer deitado, né, numa circunstância de que você não tem mobilidade, ou você é um cadeirante, ou você tem alguma deficiência física, né, auditiva, visual, né? Não tem problema nenhum, a gente vai fazendo as adequações para chegar à mensagem, né, daquilo, né, uma comunicação mais assertiva, mais correta, para você perceber o que é indicado, né, um caminho inicial para você sentir. A gente nunca sabe se o yoga de verdade né, ele é alguma coisa certa ou errada para alguém. Às vezes os alunos perguntam, né, tá certo, professora, tá errado isso aqui? E na verdade tem um alinhamento físico que a gente fica ali de olho, né, para não prejudicar a coluna, enfim, não facilitar um pouco mais da pessoa não se machucar desnecessariamente, né, por alguma coisa que ela fez, por uma rigidez muscular desnecessária, por exemplo, né? Mas, na verdade, o que faz o movimento estar certo é alguma coisa que não aparece para os olhos do professor, porque é aquela introspecção que o praticante faz, o aluno ou o praticante fazem, e ele fica totalmente imergido naquilo que ele está fazendo. Então, se é uma pessoa acamada ou um deficiente que tem alguma dificuldade, né, ou um impedimento de poder ficar sentado ou em pé, né, ou locomover braços ou pernas, não tem problema, porque a gente vai trabalhar aquelas coisas que são possíveis se moverem. E fundamentalmente a percepção, a sensação, a respiração. Então eu diria que o fundamental para a questão do praticante, né, de poder ser um praticante de yoga, o fundamental é você ter consciência das tuas faculdades mentais, você ter o controle dessas faculdades mentais, para que você possa silenciar, para que você possa prestar atenção na sua respiração, para que você possa comandar o relaxamento do teu corpo, né? Então, alguém que tenha um comprometimento mental, que não entenda esse comando, ele não vai conseguir praticar o yoga. Mas outras pessoas quaisquer, né, em quaisquer circunstâncias, poderão. Crianças a partir, talvez em torno de 6 anos, 7 anos, poderão. A gente já começa fazendo alguns movimentos mais lúdicos, associados a animais, juntando um pouco com contação de história,
Então a gente vai adequando, fazendo adequações. O importante é todos perceberem que podem se beneficiar, né? Independente da condição. E existem muitos estudos, pesquisas hoje em dia que mostram isso, né? A gente tem trabalhos de yoga no país, ou melhor, né, no mundo inteiro, né, corrigindo aqui, em hospitais, né, com populações específicas ou algumas situações específicas, como questões respiratórias, né, ou alguma questão que diga respeito à hipertensão. A gente tem situações cardiovasculares que a gente talvez não possa fazer alguns movimentos físicos, né, de corpo, de asana, mais exigente, mas a gente vai fazer um outro movimento que leva a aprofundar sensações no corpo e movimentações respiratórias que vão tonificar o seu corpo, que vão trabalhar questões glandulares, imunológicas, né? Então a gente tem os mais diferentes estudos que mostram isso, né? A questão das dores, né? Aquelas dores que não são dores crônicas, mas que são dores advindas, né, de questões emocionais ou de questões que a gente até desconhece de onde vem exatamente aquela dor. O yoga ele pode fazer e fará um benefício grandioso nesse sentido. Então, sem considerar o yoga uma forma de tratamento, né, porque é uma terapêutica, é uma prática de cuidado, então ele não elimina nenhum tratamento médico, muito pelo contrário, né, já é considerado pelo SUS uma prática complementar integrativa. Então, o que é isso? Né? Você faz o tratamento que você está fazendo o tratamento médico, e você associa o yoga e vê o que acontece, né? Vê o que acontece. Então, eu quis estar trazendo um pouco disso para você, para poder desmistificar essa ideia de que algumas pessoas não podem começar a fazer yoga ou pensar yoga porque tem 60 anos, 70 anos, 90 anos, ou fazem um tratamento, ou estão numa condição de imobilidade. Então não dá para pensar nisso. Isso é um grande equívoco. E é importante que a gente faça essa distinção, né, e esse esclarecimento. É claro que dependendo da linha do instrutor ou do professor de yoga, ele pode não trabalhar com determinadas demandas, ok. Mas a gente não pode, por conta de certas individualidades e particularidades, a gente não pode dizer que o yoga, de uma maneira geral e sendo uma prática milenar maravilhosa, ele tria pessoas, né? Ele faz seleção de pessoas que são adequadas a essa prática ou não. Isso não existe. Então eu gostaria muito de poder deixar claro isso, né, e dizer que você pode, qualquer pessoa pode se aproximar e ter as suas experimentações e ver o que acontece. O yoga, além das posturas, né, ou dos asanas, compõe o yoga conjuntamente também os pranayamas, né, que são os movimentos, as travas e os condicionamentos, né, os caminhos que a gente muda interno da respiração.
Então, isso é maravilhoso, né? A gente pode fazer. A gente tem o Pratyahara também, que é a gente poder não se deixar conduzir pelos cinco sentidos. Então, são aqueles momentos mais introspectivos, né? E que a gente sente a nós mesmos enquanto essência pura, né? Qualquer pessoa pode se beneficiar disso e experimentar isto, né? Mesmo se ela é idosa, mesmo se ela é acamada, mesmo se ela tem alguma deficiência física, isso não impede, né? A gente tem também um estágio do yoga que é dharana, ou dharana, que é um estágio de concentração, né? Então é um pratyahara mais aprofundado. E depois a gente aprofunda ainda mais um pouco com o dhyana e depois com samadhi. Então vejam, asanas é um aspecto, ou posturas é um aspecto do yoga. Do ponto de vista mental, sutil, sensitivo, a gente tem pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Então, olha só, né? Quanta coisa a gente tem que independe do corpo. A gente tem linhas do yoga que só trabalha com esses estágios mentais. Não é o caso do Hatha Yoga. Mas a gente vai no Hatha Yoga fazendo as adequações. Dependendo da pessoa, a gente coloca menos de uma coisa e mais da outra. E a gente vai ponderando. E tudo isso, gente, sem falar nos yamas e nos niyamas, que são os fundamentos do yoga. Então, são as posturas em relação à vida, né? A base do yoga, na verdade, está nos yamas e nos niyamas, que é a maneira da gente se portar na vida, é a disciplina que a gente tem, começa a desenvolver, né, alguns, e isso é um aprimoramento para a vida inteira, uma disciplina conosco mesmo, com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com a nossa mente, com as nossas emoções, e uma também disciplina em relação à sociedade que a gente vive, a maneira de lidar com os outros, né? Então, a gente envolve aí o yoga, a gente pode dizer, a questão de trabalhar a não violência, a verdade, né, em nós mesmos, né, a verdade de se ver, de se perceber, de se reconhecer, e aí reconhecer os outros, né, e as coisas que estão ao redor. A questão de não contar com aquilo que não pertence a nós, né? Então, ter noção disso, do nosso espaço e das coisas que estão à nossa disposição e das que não estão à nossa disposição, né? Então, o meu espaço e o espaço do outro, né? O que eu posso fazer hoje, né? O que eu posso fazer hoje por mim? O não acúmulo de coisas desnecessárias, né? Eu me respeitar meus limites e desenvolver minhas potencialidades, reconhecer limites e potencialidades, né? Trabalhar o contentamento em mim, ou a gratidão, né? Então, de eu estar feliz por estar aqui hoje, por esse agora, né? O yoga trabalha isso o tempo inteiro, a perseverança, o autoestudo, né? Então, isso só para dar alguns exemplos de que, como postura, né, acaba ficando com um arsenal pequeno comparado com a grandiosidade do que significa yoga e dos elementos que compõem o yoga. Eu gostaria que você percebesse isso, né, e que você reconhecesse isso e pudesse ver, né,
que é uma prática absolutamente democrática e acessível a qualquer pessoa, né? E você pode perceber algumas diferenças básicas que isso pode fazer fechando os teus olhos, né? Fechando os teus olhos, percebendo como é que está a sua respiração nesse instante e provocando em você, colocando atenção nessa respiração e provocando uma alternância dela, percebendo quanto tempo demora para o ar entrar, percebendo mentalmente, né? Você quietinho, no seu silêncio, paradinho, sentado, coluna ereta. Quanto tempo demora para o ar entrar? Você faz a sua contagem mental e faça com que ele saia quando você for expirar. Então perceba que a expiração aconteça no dobro do tempo. Então você mesmo pode fazer essa prática, né, observando a sua respiração espontânea e depois dirigindo a sua respiração para a percepção do tempo da inspiração e soltando o ar no dobro desse tempo. E você se mantém assim alguns segundos. Inicialmente vamos falar em segundos. E aí você vai perceber o que acontece com você quando você coloca a mente concentrada, centrada, né? Então, com o centro na respiração. O que acontece? Né? Como é que você se sente depois de alguns instantes numa prática como essa? Claro que durante o yoga a gente vai, essa prática que eu trago aqui como exemplo é uma básica introdutória. Depois a gente vai fazer coisas diferentes, né? Trabalhando uma narina, a outra narina, pulmão cheio, pulmão vazio, e a gente vai percebendo a tonificação que isso vai acontecendo no corpo também. Mas na mente, como é que você se sente? Só você pode responder. E aí, junto com o professor e com o instrutor, pode-se trocar ideias sobre isso, né? Se conversar sobre isso, e você vai se sentindo mais ancorado também naquilo que você está fazendo. Então, minha gente, eu deixo aqui essas dicas com esse vídeo, né, te convidando, na verdade, eu espero poder fazer uma provocação para você ver os vídeos que tem aqui à disposição no YouTube ou no Instagram, algumas práticas modestas, mais curtinhas, ou com outras pessoas, né, outros profissionais, e você poder experimentar. Experimente, de repente, essa coisa que pode te trazer benefícios inimagináveis do ponto de vista mental, emocional e espiritual. Se você tem o corpo à sua disposição, o corpo entra junto nisso. Se ele não está, se você não está podendo contar com o corpo, ou com o corpo de uma maneira integral, não tem problema nenhum. Os benefícios serão os mesmos. Então eu quero agradecer muito a sua presença e se você, né, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição e a gente vai trocando mais ideias. Grande beijo e até o próximo tema. Tchau, tchau.